A administração, para mim, é algo muito importante e mesclado com a minha própria vida. Eu sempre gostei de ser um tanto mandão, um tanto observador de coisas que nem todos gostam que sejam observadas. Isso veio ajudar mais tarde. Mas como é que eu entrei na profissão? Eu tinha vontade, eu me via quando moleque, meus 14, 15 anos, de gravata, camisa sem paletó, mas de gravata, dando ordens. Eu disse, caramba, dirigir uma empresa deve ser o máximo. E é que eu tenho naturalmente, um viés político. Eu falava com a turma e tive um certo sucesso como político estudantil, mesmo nos tempos de curso científico por aí. E eis que, então, eu faço a minha inscrição na Faculdade Nacional de Direito, na vestibular. 3 ou 4 dias depois, chega um colega, um sábado, Agildo de Almeida, e aí diz, Jaca sou eu, modéstia à parte, porque ninguém gosta de dizer Jacaúna o tempo todo, né? E nem de ouvir. Mas então ele disse, Jaca, tem uma coisa aqui feita para você. E era um anúncio da Fundação Getúlio Vargas sobre curso de administração. Segunda-feira estava eu lá e pagava-se um valor simbólico, 100 cruzeiros para a simples inscrição. E o resto tinha bolsa de estudos, etc. Está ótimo, já não vou pagar. Não, daí a receber. O primeiro acerto meu na área da administração foi ter entrado para a Fundação Getúlio Vargas. E o curso eu adorei, gostei muito. Tive professores do nível, lá, nessa época, quase um pouco mais com adolescente, o professor Cândido Mendes de Almeida, um que vocês já ouviram falar, Belmiro Siqueira, esse foi no 3º e 4º anos, e várias outras pessoas, Guerreiro Ramos, Alberto Guerreiro Ramos, então considerado o maior sociólogo do Brasil, e até hoje eu discuto com quem não o considera o maior que já tivemos nessa área. Os demais foram bons, mas escritores de contos, ele fez um livro técnico, ele foi o sujeito que falou na redução sociológica, um conceito hoje banal, todos sabem, nós só devemos pegar a ideia quimicamente pura e depois vai receber a nossa contribuição da cultura do ambiente. Mas aí eu fiz o vestibular, tinha uma parte que era vocacional, muito bem, e eu fui um dos 9 classificados no Rio de Janeiro para ter bolsa de estudos. Isso foi o meu começo. Tinha eu meus 21 anos já. Até que eu disse, está na hora de ingressar na política. E não é propriamente o meu campo. Você tem que ceder, conceder, negociar. Negociar é fácil. Agora, o que você vai negociar, aí tem um certo problema. Eu digo, não é meu campo. Eu sou potiguar de coração, mas nasci em Goiás, né? É bem diferente. Aí eu vim para o Rio, Fábrica Nacional de Motores. 10 dias depois eu era chefe de pessoal, e aí eu tive que me entender com a Revolução de 64. Isso é todo um capítulo à parte. Mas, em síntese, eu entrei na administração assim. E chefia de pessoal 2 vezes, no CECERN, eu era o assessor de programação e controle. Na verdade, era o 2º homem da instituição. Tinha muito de executivo, né? Isso foi bom. Isso me fez continuar e até hoje eu estou no campo. É uma pessoa que marcou a minha vida. Marcou de tal forma que eu fui dos que fez uma verdadeira luta para que ele fosse o paraninfo da minha turma. Naquele tempo se escolhia uma pessoa famosa. O doutor Celso Furtado, é uma pessoa desse nível, assim, para ser o chefe de turma. Os paraninfos, por quê? Carvalho Leite, dá aquela impressão, Carvalho Pinto, de que se buscava um emprego.
Mas nós procuramos homenagear um professor que muito calou em nossa mente, uma pessoa que era capaz de dizer uma frase: vocês têm que decorar isso, isso aqui decora, o resto é inteligência de vocês. A amostra tende a retratar o universo. Não há dúvida sobre isso. Agora, ele teve um ato de grandeza que eu jamais esperei de um ser humano. Foi muito bonito. Ele recusou, na sala de aula, a coisa. Eu acho que eu não estou à altura. De verdade, eu passei em 19 concursos públicos, eu organizei o DASP, eu fiz a coisa lá. Nada disso junto me qualifica para ser o paraninfo. Agora, eu parabenizo vocês por pensarem no professor. Isso é uma coisa notável. E aí, então, nós escolhemos o professor que mais matéria nos deu, uma pessoa belíssima, o Tacílio Leal, mas ficamos sem o nosso paraninfo, o nosso patrono, da minha turma Pandiá Calógeras, mesclada com a Pedro II, que fizemos a graduação de 1960. E o nosso amigo, então, felizmente, mais tarde, já passada a vida terrena, é patrono da profissão. Quer dizer, eu não estava errado. Isso foi uma coisa muito interessante. Está realizado ainda não. E nem vou estar nunca, porque eu persigo o melhor. E o melhor não veio nunca. Mas não veio ou veio e não foi visto? Então, no momento atual, eu estou vivendo o que eu acho que é o ponto de coroação de uma carreira, na medida em que eu estou, apesar de não gostar de admitir, eu estou um tanto idoso, passado de prazo de validade vencido, mas estou ainda ocupando cargos. Por exemplo, secretário-geral da Associação Brasileira de Hospitais, tesoureiro da Academia Brasileira de Administração Hospitalar, da qual eu sou membro titular, e sou membro do conselho. E esse ser membro do conselho, eu entendo como uma espécie de ato de reconhecimento de parte dos colegas. Primeiro, em administração entendida como ciência social aplicada, representa a minha vida profissional. Tudo que eu fiz na vida ou deixei de fazer foi em função da administração. A outra coisa que eu diria, não que representa para mim, mas o que é administração? A administração é fundamental. É preciso continuar desenvolvendo no estudante a sua vontade de aprender mais. É muito comum o estudante começar a criticar antes de conhecer a realidade. Ele pensa que, mas ele tem 23 anos, ele tem 22 anos. Quando ele chegar aos seus 50 e poucos, ele vai ver que, aprendi um monte de bobagem. Não, mas isso. Aí entra a elaboração que ele fez durante a vida, com a formação técnica que ele recebeu, na experiência de campo, você vai ver que ele realmente produziu algo novo. Como produziram os antecedentes, como Guerreiro Ramos escreveu os seus livros. Como se podia chegar numa aula e dizer as coisas que todos os professores diziam, alguns com mais brilhantismo, outros com menos, mas você teve a base para desenvolver as suas teorias sobre aquele assunto, aplicá-las, deu certo ou errado. Para mim, felizmente, o que eu fiz deu certo. E foram coisas corretas. Felizmente, eu honrei um curso que só tinha no meu tempo, na Fundação Getúlio Vargas, no Jockey Clube Brasileiro. Como é que é? Jockey Clube Brasileiro tinha um curso de deontologia, que era para o jockey não meter aquela rebenquezinho
no olho do chicote, no olho do cavalo do vizinho, etc, etc. E nós, administrador, porque vamos lidar com pessoas que lidavam com dinheiro público e podia aparecer desvios de conduta. Nós devemos estar preparados para evitá-los e tratar de corrigir aquelas coisas que davam margem aos citados desvios de conduta.